E aí, criaturas, tudo bem? Bom, nas últimas aulas nós falamos sobre o Renascimento. Eu terminei a última aula mostrando para vocês as obras de Rafael, ali com a escola de Atenas e com as suas cenas religiosas, certo? E hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos, a sequência da história da arte, eu vou apresentar para vocês um novo estilo artístico, uma outra forma artística, que foi o Barroco. Antes, eu quero que você faça algumas reflexões junto comigo. Por exemplo, como que um novo estilo artístico vai ganhar a atenção dos mecenas? A partir do que os artistas simplesmente elaboram um novo estilo? Bom, o Renascimento, pessoal, ele influenciou diversos pintores, escultores, arquitetos em várias regiões, em vários países da Europa. Só que alguns artistas estudavam a arte renascentista, estudavam os mestres do Renascimento, mas ao invés de praticar uma arte que os imitava, alguns artistas acabaram desenvolvendo uma nova forma de se fazer arte. Acabaram desenvolvendo uma prática de pintura ou de escultura um pouco mais pessoal, variando em alguns efeitos obtidos pelos renascentistas. Então, essas tendências de interpretação do Renascimento ou do classicismo renascentista foram chamadas de maneiristas. Maneirismo é uma palavra que a gente usa na história da arte não para designar um movimento, mas para falar dessa tendência dos artistas a interpretar de uma forma mais subjetiva os ideais clássicos. Eles acabavam aprendendo ali com algum artista em Florença, em Roma, mas eles praticavam um estilo próprio. Eles realizavam, eles executavam o estilo à sua maneira. Então, o maneirismo não é um movimento coeso, fechado, não foi um estilo de arte especificamente. É simplesmente o que permite que o classicismo desenrole, desenvolva outros estilos. Por exemplo, esse que a gente chama de barroco. O maneirismo foi aparecendo até na própria Península Itálica, diferente de algumas pessoas que acham que ele só vai acontecer em outras regiões fora da Itália, mas não, ele aparece na própria Península Itálica. O que a gente chama de barroco é um maneirismo que deu certo. Como assim? É uma tendência de interpretação mais subjetiva, desenvolvida principalmente por Caravaggio, que acabou virando movimento, que acabou virando estilo. A história da arte é que definiu o estilo barroco. A história da arte é que olhou para a produção artística do século XVII e falou: opa, pera lá, aqui tem uma prática diferente. Aqui tem um conjunto de características que definem um novo movimento e não simplesmente o renascimento e não simplesmente qualquer tendência maneirista, certo? E o barroco foi isso. O barroco tem as suas características específicas e muitas são herdadas do renascimento. Por exemplo, nessa comparação aqui, ó, percebam que em ambos os quadros tem um trabalho muito específico com cores, tem efeito de luz e sombra, tem um trabalho aí de distribuição dos personagens e efeitos com semblantes, com gestos, só que em cada obra isso acontece de uma maneira. Eu não posso falar que é o mesmo jogo de luz e sombra, eu não posso falar que é o mesmo estilo de composição de cores, eu não posso falar que é a mesma relação figura-fundo, entendeu? Só para você compreender que o barroco não surge do nada, que o barroco ele deriva justamente do classicismo. Ponto. Mas o que que fez o mecenas desviar a sua atenção disso aqui, de uma arte mais equilibrada, mais sóbria, para uma arte mais dramática, mais teatral, mais exagerada? Então, pessoal, no início do século XVI acontece a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que teve como consequência, lá em 1545, a retomada do Concílio de Trento, teve muitas consequências na sociedade, sobretudo para o Brasil, né, com a criação da Companhia de Jesus, que chega até aqui durante a colonização. E com a Contra-Reforma, a igreja ela teve que repensar todas as suas práticas para poder atrair de volta aqueles fiéis que ela vinha perdendo para as reformas religiosas.
A igreja, ela tinha que mostrar que ela continuava poderosa, ela tinha que mostrar que ela não estava, de fato, perdendo seu poder, perdendo a sua autoridade. Então, a igreja viu nessa nova prática artística, denominada barroco, uma das possibilidades de retomar o prestígio que ela estava perdendo, justamente porque o barroco é emocional. O barroco, pessoal, ele rompe com o equilíbrio entre a razão e a emoção, que são característicos do Renascimento, para poder dar ênfase à emoção. E esse excesso de emoção a gente percebe em quê? Nos gestos que são mais marcantes, que são mais definidos, às vezes até mais exagerados, nos semblantes que esboçam feições de fato, no trabalho de luz e sombra, que tem um contraste muito maior, muito mais acentuado do que no Renascimento. O que isso significa na prática? Diante da pintura barroca, eu consigo perceber que aonde tem luz, tem muita luz, e aonde não tem, é praticamente preto. Então, aqui, a área de luz e a área de sombra são muito diferentes. O fundo é totalmente preto, de forma que o artista nem se esforça para fazer um cenário, e a luz mostra claramente semblantes, gestos, deixando o quadro bastante teatral, bastante emotivo, mas é uma luz que corta o quadro na diagonal, ao invés de manter esse ritmo de composição linear, como acontecia no classicismo. Essa composição na diagonal, pessoal, ela favorece o efeito teatral da obra, porque percebam que é uma luz que eu sei aonde que ela bate, eu sei o que essa luz está me revelando, mas eu não sei de onde ela vem. É uma luz que eu não consigo compreender racionalmente, porque o seu ponto de origem não está representado aqui nessa área delimitada aqui pela superfície da tela, beleza? Fora isso, notem a cena especificamente, que é a cena da deposição de Cristo, cena que a gente já viu demais e que muitos artistas retrataram antes, durante, depois do Renascimento, até os dias de hoje, enfim. Em termos de tema, não tem como a gente definir o que é só de um estilo, o que é só do outro. Pelo contrário, os temas barrocos e renascentistas são comuns. O que muda é o tratamento dado a esse tema. O que muda é o efeito da cena, porque olha aqui, nem parece que a gente está diante da representação do mesmo tema, do mesmo fato. Observem como esse Cristo é muito diferente do Cristo renascentista. O Cristo de Rafael ainda tinha um pouquinho de sangue ali, né? Pô, ele tá morto, ele tá bem morto. Agora o Cristo do Caravaggio, olha como que ele é forte, como que ele é extremamente saudável. Se não fosse por esse rosto aqui que tá bem moribundo, bem defunto mesmo. Por que esse Cristo é assim? Justamente porque enquanto o Renascimento colocou Cristo e os homens no mesmo patamar de humanidade, o Barroco, como um reflexo, como um estilo que ganha força com a Contra-Reforma, ele quer mostrar para a gente a superioridade do Cristo. Quer mostrar para a gente que ele está muito além da condição humana. Como que o artista faz isso? Apesar do texto bíblico mostrar todo o sofrimento, todo o suplício que ele passou até morrer, na representação, o artista ele tira essa parte para evidenciar um Cristo forte, intenso, né, distanciando aí a narrativa sobre os castigos, sobre a própria crucificação. Se você observar atentamente, as feridas já foram cicatrizadas, elas são apenas detalhes muito discretos na obra do Caravaggio. A gente só encontra esses detalhes se a gente realmente procurar, estiver interessado neles. E as pessoas em volta do Cristo, né? Especialmente essa pessoa aqui, que é José de Arimateia, que na fala dos evangelistas estava lá quando Cristo foi tirado da cruz. Olha José de Arimateia aqui na pintura de Rafael, olha ele aqui na pintura de Caravaggio. Na obra de Caravaggio, ele é um senhor, pô, ele parece até um mendigo, né? Olha como ele é descalço ali, esses pés sujos, as mãos sujas aqui carregando Cristo, esse rosto muito rugado, cheio de marcas aí de tempo, de idade. Então, o Cristo é muito idealizado, portanto, mais divino
do que terreno, mas as pessoas em volta do Cristo, elas ficam mais humanas, mais naturais, mais realistas, justamente para mostrar que eu posso me aproximar da santidade dessa pessoa que é uma pessoa comum, e não dessa pessoa aqui, que é uma pessoa diferenciada. A narrativa sobre o Cristo é uma narrativa ímpar, nunca mais uma história dessa aconteceu aqui na humanidade. Mas, em compensação, o artista ele quer deixar bem claro que o Cristo caminhava com pessoas comuns, com pessoas normais. O santo pessoal, como vai acontecer com José de Arimateia, como vai acontecer com essas mulheres aqui em volta, o santo é justamente uma pessoa que tem uma história de vida comum, ele não nasce santo, quem nasce santo é o Cristo. Por isso que a divindade dele é inatingível, é inalcançável para o homem comum. Agora, os demais não, eles têm uma história de vida de pecado, de erro, até a conversão, até a santidade. Por isso que esses personagens em volta do Cristo são bastante inspiradores, são motivadores na arte barroca. Em cima desses personagens, é em torno deles que a gente tem que se concentrar. Porque, segundo a doutrina reformada da Igreja, a salvação está nas boas ações. Um dos principais pontos criticados por Lutero foi a venda de indulgência, a salvação relacionada às riquezas, aos bens materiais. Na Contra-Reforma, nesse processo de reação da Igreja Católica às reformas religiosas, ela vai estabelecer que para a pessoa ir para o céu ou para o inferno, isso depende do que ela fez aqui na Terra. Então, a vida dessas pessoas aqui é que vai nos inspirar a sermos também santos. Aqui eu trouxe um outro exemplo de uma cena de deposição de Cristo, feita por Peter Paul Rubens, que é um artista alemão. O Peter Paul Rubens, ele também está aí nesse limiar entre o maneirismo e o barroco. Notem que ele tem algumas características que lembram a obra de Caravaggio. Caravaggio é o pioneiro do barroco, é um dos artistas que define esse estilo, e é ele que vai inspirar muitos outros artistas na Itália ou fora da Itália. Então, por exemplo, o contraste de luz e sombra é do Caravaggio. A composição da diagonal é uma inspiração em Caravaggio, não só pela luz, mas observem o que essa cena tem especialmente de barroca, que é essa maneira incômoda em que o corpo do Cristo está. O barroco é o momento em que o artista se desafia a representar o corpo em movimentos, em posturas anatomicamente difíceis de retratar. Acreditem, não sei como é que é a sua experiência com desenho, com pintura, mas esse Cristo é mais difícil de fazer do que esse Cristo ou do que esse Cristo aqui. Vejam que esses aqui têm mais ou menos a mesma forma, né? A mesma composição, apesar do Cristo do Caravaggio ser mais forte. Olha como que esse corpo se contorce para ser tirado da cruz. Cristo já está morto, então ali em cima alguém tem que o segurar com muita força para o corpo não despencar dali, enquanto os outros também fazem muito esforço para poder recebê-lo aqui embaixo. Essas poses um pouco mais incômodas, mais angustiantes, são típicas do barroco, que enfatiza o emocional, o drama, a ação, a gestualidade. Aqui, as figuras em volta do Cristo não são tão realistas como as de Caravaggio. Aqui tem muita idealização, olha essa anatomia belíssima aqui que a gente consegue perceber no corpo desse homem, nesses braços bastante musculosos desse outro. Então, não significa que os artistas têm que imitar 100% das características de Caravaggio para serem considerados barrocos, tá? Mas nós precisamos observar os elementos que predominam na obra, sobretudo o impacto da obra. Por exemplo, essa cena aqui. O impacto dela é angústia, esse quadro nos causa gastura. A gente olha nessa pintura e a maneira de distribuir a luz, o movimento, olha aqui para onde cada cabeça dessa está direcionada, o movimento nos gestos. Então, todas as características da composição conduzem o nosso olhar para cá. E essa parte da pintura que nos chama a atenção, que prende o nosso olhar, é uma parte muito angustiante, porque eu tenho uma pessoa enfiando o dedo ali nas costelas, na ferida da outra.
Essa sensação é que define o barroco, é esse efeito, né, que o artista do barroco está procurando. Não mais aquele efeito de nos fazer refletir racionalmente a cena, mas de nos fazer sentir, de nos colocar no estado emocional das pessoas que estão ali. Ah, mas no estado emocional de quem? Bom, essa é uma cena sobre Tomé. Tomé é um dos apóstolos do Cristo, é aquele que soube que ele ressuscitou e duvidou que isso tinha acontecido. Os seus colegas falam para ele que viram o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurrecto, mas ele não acredita, ele diz que só acredita vendo. E o Cristo aparece para ele e diz a ele: põe o dedo aqui nas minhas feridas. É justamente esse instante que o Caravaggio flagrou, o instante em que esse Tomé, horrorizado, apavorado, enfia ali o dedo com essas mãos sujas na ferida de Jesus Cristo. Os outros que, em tese, não tinham duvidado, também estão ali em cima, né, verificando o que está acontecendo. Então, a gente se aproxima da humanidade desses caras aqui, a gente consegue ter uma identificação com eles, afinal de contas, nós teríamos a mesma reação se escutássemos que alguém que a gente ama muito ressuscitou. A gente teria a mesma atitude que esse Tomé aqui. E em compensação, Cristo, na sua divindade, está calmo, equilibrado, é belíssimo na composição do Caravaggio, tem esse corpo aqui, essa parte do tronco desnuda, muito bonita, idealizada, um semblante jovem, né? Calmamente pegando ali a mão de Tomé e aproximando do seu corpo. Passem uma linha imaginária dividindo esse quadro aqui na vertical. De um lado, nós temos um excesso de humanidade, a nossa condição terrena, e do outro lado, o aspecto divino do Cristo, sendo ele mesmo, né? Calmo, tranquilo, disposto a mostrar para Tomé o que tinha acontecido. Nas suas composições, o Caravaggio ele utilizava pessoas comuns. Pessoas comuns, dizem alguns que ele até pegava gente na rua para poder posar para ele, para poder servir para ele de modelo. Aqui mesmo, né, é uma cena mitológica feita por Caravaggio. Caravaggio teve um mecenas que patrocinou umas 4 versões do deus Baco ou Dioniso, Baco aí no latim. E o Caravaggio utiliza o mesmo modelo para fazer essas composições. Assim como, se vocês observarem, o mesmo modelo que posa para ser Tomé, posa nessa obra aqui para ser José de Arimateia. Até a veste é a mesma. Isso não foi bem visto por muitas pessoas. Algumas pessoas não gostaram desse aspecto naturalista demais dos santos na obra do Caravaggio, queriam mesmo aqueles santos com cara de deuses gregos, como na pintura clássica. Ou seja, o Caravaggio ele foi abraçado pela Contra-Reforma, ele trabalhou para a igreja, embora não fosse um religioso aí muito fervoroso, mas aquele efeito que a igreja queria, de que a obra fosse utilizada de uma forma um pouco medieval para a reconversão das pessoas, isso de fato não aconteceu. Nessa cena aqui, pessoal, eu trouxe uma leitura bastante mitológica do Deus na cena, porque o Deus Baco, nos seus textos, nas falas sobre ele, nos mitos, nas histórias sobre ele é um Deus conflituoso, ele é um Deus contraditório, ele é um Deus aí que incentiva o ser humano a se divertir, a viver, a ser fértil, a beber, a se embriagar, enfim. Olha como que a estética barroca combina muito bem com esse caráter do Deus Baco. Só o barroco para nos apresentar a sua personalidade tão bem assim. Olha como esse Deus Baco, ele tem um aspecto feminino e um aspecto masculino, ou seja, contraste, conflito. Isso é típico do barroco e é típico da personalidade da figura aqui retratada. Eu olho para esse rosto e as sobrancelhas são perfeitamente tiradas, arqueadas. Ele tem um movimento ali muito delicado com a cabeça, e a cabeça dele
maquiada, as bochechas coradinhas, o lábio, e ele está usando uma peruca crespa decorada com folha de uva. Então é um rosto muito feminino, em oposição a um corpo bastante masculino, forte, musculoso, né? Então eu não tenho dúvida de que é um corpo masculino. E esse movimento do rosto combina com o movimento aqui do braço esquerdo, da mão que nos oferece uma taça de vinho. Então o deus Baco, ele está ali pronto a começar a assistir uma festividade para ele, né? O bacanal, ele tem a garrafa de vinho aqui e ele está nos oferecendo, ele nos convida a participar também. Vejam que o Caravaggio pinta o efeito do movimento até aqui, no líquido dentro da taça, a taça transparente que é brilhantemente pintada. Eu sou fã desse tipo de efeito. Em termos de harmonia, olha como que o colorido das folhas de uva aqui combinam muito bem, harmonizam com o colorido da natureza morta aqui embaixo. Só que na natureza morta do Caravaggio, algumas frutas já estão podres, já estão passadas. O Caravaggio é esse cara polêmico, agitado também. O Caravaggio diz, olha, esse é um estado das frutas, as frutas também perdem, também apodrecem. Por que que eu tenho que sempre representá-las belas? Então, do mesmo jeito que ele representa ali os apóstolos de Jesus, já com sinais de idade, enrugados, com os cabelos bagunçados e grisalhos, as barbas também sujos. Esse é um aspecto do ser humano, por que não representar outras questões da natureza assim também, certo? Olha a diferença do tratamento da cena religiosa no Barroco e no Renascimento, olha a diferença do tratamento de uma cena mitológica no Barroco e no Renascimento. Aqui eu trouxe um outro grande nome do Barroco, que é o espanhol Diego Velázquez. Velázquez, ele é muito conhecido pelas suas cenas cotidianas e por ter se inspirado na obra do Caravaggio. Ele foi um grande estudioso da pintura do Caravaggio. Podem ver que esse senhor aqui, o aguadeiro de Sevilha, é simplesmente um senhor que vende água num mercado aberto, numa feira, como ele lembra ali bastante o Tomé, até o detalhe aqui do rasgado da roupa dele está presente lá no Tomé, o Incrédulo do Caravaggio. Essa característica de se inspirar em Caravaggio e colocar ali referências às pinturas do Caravaggio, nós chamamos de citação. Não é plágio, não é cópia, não é releitura, porque trata-se de uma obra bem diferente, mas é citação. Velázquez quer que a gente olhe para o seu quadro que nós percebamos que ele estudou e admira e respeita o mestre italiano Caravaggio. Aqui é uma cena do cotidiano, ele mantém o efeito ali contrastante de luz e sombra, apesar de que o Velázquez ele não deixa aquele fundo totalmente preto, ele sempre sugere alguma coisa lá atrás, ele sempre coloca alguma coisa lá atrás, aquele pretão do Caravaggio, né, para ele não é tão aproveitado assim, mas ele é um mestre dos detalhes. Olha como que a água escorre aqui por esse pote de barro. Observem a questão do semblante desse senhor, né, bastante idoso, o rosto bem enrugado, mas toda a representação de um semblante de dignidade do trabalhador, enfim. A obra mais famosa do Diego Velázquez é esse aqui. Além de ter pintado, portanto, cenas do cotidiano de pessoas comuns, ele pintou a família real espanhola, ele pintou a corte espanhola. Essa é uma das cenas mais famosas da história, na minha opinião, um dos quadros mais legais para se analisar, e eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Las Meninas é um quadro que o Velázquez faz ambientado na casa, no quarto especificamente do rei Felipe IV e da rainha Mariana. Enquanto o artista estava lá pintando uma tela gigantesca, olha o tamanho dessa tela, vejam a relação do tamanho dessa tela com o pé direito do quarto, para vocês terem uma noção da imposição, do glamour desse lugar. Enquanto Velázquez, que aqui aparece num autorretrato, estava realizando essa pintura, uma movimentação diferente acontece aqui embaixo. Aqui nós temos vários pontos que nos chamam a atenção. Primeiro, a gente olha para essa senhorita muito bonitinha aqui,
que é a Infanta Margarida, que rouba a nossa atenção, porque ela olha para a gente, ela tem uma roupa clara, ela é amparada por essas duas senhoritas, uma que está oferecendo para ela água e ela recusa delicadamente, e a outra que vem a acompanhando, portanto são damas de honra, damas de companhia, mas que nesse momento está fazendo uma reverência, saudando, cumprimentando quem está diante dela. Enquanto isso, tem uma anã aqui olhando para a gente também, um outro anão se diverte com o cachorro que está super entediado, um casal que conversa ali atrás, outra pessoa parece sair, e aqui no fundo, essa parte retangular que nos sugere o que está onde nós estamos. Calma, vamos lá, vamos por parte. O quadro tem um título, obviamente, relacionado a essas senhoritas que nós encaramos. Mas, em compensação, o que que elas estão encarando, o que que o artista está encarando, o que que aparece nessa tela aqui que o Velázquez está produzindo, justamente o casal, o rei Felipe e a rainha Mariana, que se eles estão onde nós estamos, então não tem como eles aparecerem nessa pintura, mas eles são sugeridos nesse espelho que está lá atrás, que reflete o rei e a rainha. Ou seja, a gente tem uma visão da corte como a própria corte, como o próprio casal real, como eles estão presenciando este acontecimento. Então, é um quadro muito legal, muito dinâmico. A gente pode passar muito tempo trabalhando aqui com esse jogo de olhares, com esses efeitos bem complexos de luz e sombra que ele faz. Por exemplo, a luz, tem uma luz que mostra que o fundo do quadro, essas senhoritas, mas ela vem daqui, mas ela não é totalmente diagonal, então são fontes luminosas diferentes, porque, por exemplo, esse homem que está saindo aqui do quarto, ele para olhar para trás, mas tem uma outra luz, né, que nos ajuda a olhar para ele, que ajuda a chamar a atenção para essa parte, e provavelmente a luz que vai para esse espelho é uma outra luz, porque se vocês observarem, a luminosidade desse quadro também nos conduz para cá, enfim, é um quadro muito legal. O efeito de luz e sombra, o realismo das figuras, típico da obra de Caravaggio. O autorretrato é uma coisa bastante incomum de ser praticada, e aqui o artista faz o autorretrato, deixando bem claro até seu status de artista, não é um ofício qualquer, né? Eu sou o pintor da corte espanhola, então eu sou alguém muito importante, alguém de grande prestígio na sociedade, e eu quero chamar a atenção para os efeitos cromáticos do Velázquez, para sugerir, por exemplo, as florzinhas que decoram ali a roupa da Infanta Margarida, ao invés de desenhá-las, de delineá-las, ele usa apenas pinceladas coloridas, ele nos sugere essa natureza morta ali na roupa dela. Se a gente chegar muito perto, isso fica totalmente abstrato, mas a uma certa distância a gente consegue compreender que são florzinhas, assim como o efeito aqui um enfeite na cabeça dela, das damas de honra, enfim, muita coisa que é sugerida, as vestes de todas essas meninas da Anã, que são vestes volumosas, com muitas cores, com muitas texturas, tecidos, né, com texturas diferentes, ele sugere isso, explorando principalmente as pinceladas luminosas, as pinceladas de branco, isso é brilhante na obra de Velázquez, isso vai influenciar demais os artistas do romantismo, lá no século XIX. Aqui eu trouxe um retrato de um religioso que ele faz, o retrato do Papa Inocêncio X. Pessoal, dá uma focada nesse retrato aí. Imagina você confessando os seus pecados para essa pessoa. Olha que olhar mais pavoroso, que olhar intimidador, o olhar que já está mandando a gente para o inferno. O religioso ostenta ali a riqueza pelas joias, pelo trono, mas o Velázquez ele consegue fazer um retrato que está muito além da aparência, né, das características físicas do Papa. Ele consegue mostrar para a gente personalidade, ele consegue mostrar o caráter, ele consegue quase que nos fazer condenar esse religioso. E é nesse sentido que eu trouxe uma releitura contemporânea do retrato do Papa, feita pelo artista plástico Francis Bacon, um artista contemporâneo, já ali da metade do século XX, um artista tradicionalmente associado ao neoexpressionismo. Notem como as pinceladas dele são intensas, são nervosas, são raivosas. Ele praticamente tira o Papa desse trono muito elegante, todo trabalhado ali no ouro e nas pedras preciosas, para poder colocá-lo
cadeira elétrica, então ele resolve o problema, ele condena esse padre, que parece que ele está tomando choque e sumindo, e morrendo e desfalecendo, com essas pinceladas muito gestuais, essas pinceladas verticais que ele define o fundo, ele também faz aqui o Papa, então parece que a figura está se perdendo, né? Está desaparecendo aí nesse caos, nesse momento horroroso. Então, só para sugerir para vocês como que esses artistas barrocos continuaram sendo uma influência até na pós-modernidade, até no pós-vanguardas, beleza? E um pouquinho da escultura barroca para vocês. Vocês se lembram da escultura clássica, renascentista? Muito bem. Então, a escultura barroca também tem características dramáticas, como nós vimos na pintura. Só que na escultura, o que os artistas vão fazer, aonde que eles vão trabalhar? Por exemplo, nesse excesso de volume, nesse excesso de movimento sugerido nas vestes, nos semblantes, nos gestos. Então, as esculturas barrocas também são exageradas. Aqui é Bernini, maior mestre da escultura, também foi arquiteto durante o período barroco. Bernini, ele continua utilizando o mármore, ele representa cenas religiosas, mas o efeito da cena dele é completamente diferente. Aqui a cena conhecidíssima da Santa Teresa, no momento em que ela diz receber a presença do divino, ela narra que recebeu aí um anjo, que esse anjo a flechou várias vezes, e esse foi um momento de grande êxtase, foi um momento intenso de prazer para ela. Então, vejam como o Bernini faz a Santa Teresa com o rosto virado, caído para trás, a boca aberta, os olhos fechados, e o anjo também olha para ela com essa expressão bem lerdinha, né? Porque é prazeroso tanto para ela quanto para o anjo. E esses tecidos que parecem aí que estão flutuando, né? Já que a Santa Teresa ela descreve isso e só pode estar acontecendo em outro lugar, em outra dimensão. Então, o artista tenta sugerir isso também. Então, as dobras dos tecidos favorecem demais esse efeito do movimento exagerado, que é importante para um artista barroco. Tem esse trabalho com as dobras dos tecidos aqui na escultura de Michelangelo, sim. Só que aqui não é para sugerir movimento, porque aqui Maria está paradinha com Jesus morto no seu colo. Uma outra escultura barroca de Bernini, a Beata Ludovica Albertoni, ela ficou viúva e assim que ficou viúva, ela ingressa na Ordem Terceira de São Francisco. Essa escultura é encomendada para cobrir o caixão dela, o túmulo dela, enfim, ele faz aqui uma escultura que lembra bastante a escultura da Santa Teresa, um momento também de intenso êxtase diante da contemplação do divino. Você olha assim e fala, poxa, mas parece que é outra coisa, hein? É um prazer quase sexual. Então, é assim que elas descrevem a sua relação com Cristo, sobretudo a Santa Teresa em seus relatos. E esse excesso de emoção é característica do barroco. E vejam que é uma emoção que vem por um conjunto de elementos, não só as mãos que vão ali no tronco, como o movimento dos tecidos, o da cabeça, desse semblante, certo? Isso é muito importante para o barroco. E aqui, por fim, uma escultura de cena mitológica feita por Bernini, que é a cena de Apolo e Dáfne. Apolo, né, que foi flechado pelo Cupido para poder perseguir Dáfne, e Dáfne que foi flechada pelo mesmo Cupido para nunca ser alcançada por Apolo. E no momento que o Apolo a toca, ela vai virar uma árvore, ela vira uma loureira. No momento que o artista esculpiu, ela acabou de ser tocada e está nesse processo de transformação. Ela está virando uma árvore, os cabelos viraram os galhos, as pernas estão virando o tronco. Leiam esse mito para entender melhor a cena retratada pelo Bernini. Aqui eu quero chamar a atenção para o movimento exagerado da composição. A gente olhando a escultura desse ângulo não compreende tudo que o artista fez. É necessário observá-la de outras perspectivas. Olha esse efeito belíssimo aqui, ó, do tecido em movimento ali, bem afastado, né, do bloco de mármore. A perna do deus Apolo, como se ela se afasta bastante e conduz o nosso olhar nessas várias direções. E aqui, né, o semblante de Dáfne, que desesperada, porque Apolo ficava ali insistindo demais em cima dela, ela pede para o pai fazer alguma coisa e o pai
joga esse feitiço sobre ela. Então, no momento de transformação, o sentimento no rosto dela é um sentimento duplo. Você não sabe se ela está desesperada ou se ela está aliviada. Isso é típico do barroco. Às vezes a gente olha aí no rosto das figuras e fala, poxa, eu sei que é dramático, eu sei que é bastante teatral, mas nem sempre esses sentimentos são muito claros. Essa dualidade, esse conflito reflete o conflito do ser humano nesse período, que está ali entre o pecado e a santidade. Depois da reforma protestante, aparecem outros reformadores, Calvino, Henrique VIII, e a própria igreja se reforma, se reestrutura com a Contra-Reforma, se coloca no lugar dessas pessoas. Existem várias doutrinas, existem várias pessoas afirmando o que é verdade, o que não é. As pessoas estão em dúvida. A arte vai tentar solucionar essas dúvidas, mas é claro que o mais interessante é interagir, é dialogar com a dualidade emocional dessas esculturas. A obra de arte ela não vem para colocar um ponto final nas narrativas. O barroco especialmente vem para fazer a gente se identificar com os dilemas, com os conflitos vividos por esses personagens, tá bom? Um abraço para vocês. Na próxima videoaula eu vou continuar o assunto, gente. Beijinhos, se cuidem.